a minha ideia, né, eu até perguntei para a Amanda quando ela me convidou, né, qual é, dentro desse universo de produção orgânica e de espécies e tantas questões, né, então eu perguntei para ela, assim, qual é o enfoque que ela gostaria que eu desse, né, e ela me disse, assim, que era para eu falar, assim, das vantagens do modelo orgânico, né, afinal de contas, por que que as pessoas iriam escolher, né, se dedicar a esse modelo. Eu achei bem interessante essa abordagem que ela propôs, então eu vou entrar nisso. A minha ideia é a gente falar um pouco, primeiro, pelos os motivos pelos quais a gente escolhe um sistema ou outro de produção. Depois, alguma coisa sobre as bases, né, do sistema orgânico. E depois eu vou trazer alguns exemplos para vocês, né, de quem já está trabalhando, tanto fora do Brasil quanto aqui no Rio Grande do Sul. Tá bem? Essa é a minha proposta. E, então, nós estamos vivendo um momento, né, que a pecuária está sofrendo grandes questionamentos, a pecuária está sendo super acusada de tudo, de questão ambiental, de maus tratos com os animais, então que tem que parar com produtos de origem animal, o veganismo vem crescendo, agora nós temos a entrada em cena desses alimentos de base vegetal, e mais recentemente, o pós-veganismo, como diz um amigo meu, está entrando agora os cultivos de células de laboratório, né? Então, e vários dados têm mostrado assim a diminuição realmente do consumo de produtos de origem animal e a diminuição, inclusive até de número de produtores aqui no Brasil, principalmente o pessoal do leite, né, que dos pequenos que estão abandonando. Então, são questões bem preocupantes, né, e o avanço das monoculturas também que tem destruído nossos biomas, né, tanto o Pampa quanto o Cerrado, quanto o Pantanal, com a própria floresta amazônica, né? Então, o avanço das monoculturas também tem um impacto grande, não só na pecuária, como nos biomas, nos animais silvestres, né? Então, essa temática ela é bem ampla, assim, né? E eu acho que nós que somos do setor, e eu acho que nós temos que estudar isso, né? E nos aprofundar em todas essas questões. Muitas das coisas que estão sendo ditas, né, são verdadeiras e a gente realmente precisa melhorar, mas tem muita coisa exagerada e tem muita coisa absolutamente falsa, né, que está sendo dito com uma narrativa de que o gado é o algoz do planeta, né, como se um ser da natureza pudesse, né, ser causador de tantos males. Mas, enfim, vamos adiante. Eu vou passar para vocês aqui, é um vídeo de 1 minuto e meio, que vale a pena, da Agência Espacial Europeia, em que eles fizeram um vídeo muito interessante do globo terrestre, e onde tem acúmulo de metano fica vermelho. Então, vale a pena olhar o que esse foi feito em 2017. Ele fala em inglês, mas tem a legenda em português, mas é 1 minuto e meio, rapidinho. Angela, Sim, foi. você poderia dar uma olhadinha que seus slides não estão passando? Quem sabe tentar dar uma descompartilhada e compartilhar novamente. Ah, agora passou. Agora passou? Tá. Ah, tá. Então tá. Então, ai, que bom. Antes o slide que eu tinha antes era esse aqui, que eu estava falando da pecuária, mas enfim. Então agora tá passando, então tá. Então não pode ficar no aumentado, né? Tá bem. Vamos lá, então. But how are cows and climate really related? The satellite pictures of the European Space Agency, ESA, help to find answers. They show where there is methane in the atmosphere. Red is more, blue is less methane. Leaky gas pipelines in Russia are easy to spot. And in China, a lot of coal and oil is burned, causing methane emissions. However, in Brazil, where 212 million animals amount to the largest cattle herd in the world, there are no heightened methane concentrations visible from space. The same is true for Ethiopia and Sudan, where a total of 96 million cattle are kept. Então, gente, interessante isso, né? E qual é a explicação para isso, né? A explicação porque mais de 90% das nossas criações de gado, de animais, ainda são em pastoreio. E a fotossíntese, né, do crescimento dessas pastagens captura carbono e leva o carbono para as raízes, né, para o solo. E como o gado está sempre pastoreando, a pastagem está precisando crescer mais, né? Então, e por que todas as acusações? Porque aquelas acusações todas aquelas taxas de liberação de metano se referem às criações confinadas
tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, né? Então, é importante a gente começar não só a rebater essas críticas ao gado de forma generalizada, como também mostrar que tudo depende do sistema de criação. Toda a produção de alimentos no planeta, ela tem um impacto no ambiente, seja vegetal, seja animal. E esse impacto pode ser positivo ou pode ser negativo, depende do sistema que for empregado, depende do que for feito. Se eu vou entrar com queimadas, com alta erosão, com maquinário, com carga de agrotóxicos, né? Eu provavelmente vou ter um impacto muito negativo nessa minha área. Mas se eu entrar com um manejo, né, de recuperação, de fertilização do solo, de um bom manejo dos animais e das culturas, eu vou estar até melhorando a qualidade do solo e, por conseguinte, dos vegetais e dos animais, inclusive os silvestres envolvidos, né? Então, muito interessante, eu achei esse vídeo aqui, que ele mostra, né, que as acusações todas que estão sendo feitas pela pecuária, que nós aqui no Brasil não é o caso, e isso tem que ser dito. Mas, vamos adiante. O outro ponto, né, vários pontos que estão. Qual é a importância da pecuária no mundo? Nós devemos parar de comer carne, leite, ovos para salvar o planeta, né? Isso tem sido dito, né, gente? As atuais criações de animais são cruéis. Qual é o impacto da pecuária no ambiente e qual é o futuro da pecuária? Então, são todos esses pontos que têm levado. Por que eu estou trazendo isso, né? Porque todos esses questionamentos, toda essa pressão em cima da pecuária tem levado à busca de sistemas, né, que não impactem o ambiente, que tratem bem os animais, que produzem alimentos sem a menor carga possível de contaminantes, né? E aí, nessa questão, entra como uma luva os sistemas de base agroecológica, que se inclui orgânico, regenerativo, biodinâmico, enfim, tem várias correntes dentro desse grande conjunto de sistemas de base agroecológica. E então eu tenho umas perguntas para vocês, né? O que vocês acham assim? Qual é o motivo por que as pessoas buscam o sistema orgânico? Quais as dúvidas que elas têm? Quais as dificuldades que elas têm em relação a isso? E, ao mesmo tempo, quais as oportunidades que esse modelo oferece? Quais as vantagens? Quais problemas que ele vai resolver, né? Então, a pena que a gente não conseguiu. Eu gostaria de estar com essa presencial aí para poder ouvir de vocês as respostas, né? O que vocês acham? Quais as dúvidas? Quais as dificuldades? Que problemas que vai resolver? Mas são questionamentos que são importantes para a gente amadurecer essa temática, tá bem? Então, agora eu vou falar um pouco dos sistemas orgânicos, né? Eles são estabelecidos por legislação, tanto no Brasil quanto na maioria dos países, né? São sistemas que, aqui no Brasil, já foi a primeira normativa foi em 99, a partir de 2003, 2004, 2005, então vieram uma série de leis e decretos e instruções normativas e portarias regulamentando, que é uma área bem complexa, né? Tem a questão de ambiental, sanidade, bem-estar, nutrição, medicações, então tem muitos detalhes, né? Mas a grande diferença característica desse modelo orgânico é que ele é um modelo preventivo, né? Enquanto que o modelo convencional é mais curativo, embora ele também faça prevenção, também tem vacinas, né? Mas o modelo convencional aceita que os animais estejam que estar recebendo regularmente algum medicamento, algum produto, ou solo mesmo, né? Enquanto que no modelo orgânico a gente parte do princípio que se os animais, né, estão bem tratados, estão bem livres com bom conforto térmico, bem alimentados, num ambiente organizado e limpo, eles não têm por que adoecer, né? Como eu sempre digo, os animais são como nossos filhos. Se as crianças estão bem atendida, bem abrigada, bem alimentada, se sentindo segura, se sentindo amada, ela não adoece, né? Num ambiente limpo e desinfetado, né? Enfim, então os animais é mais ou menos a mesma coisa, esse é o princípio da produção orgânica. Então, é o conjunto de leis, né, que regulamenta o setor. E no ano passado, então, nós tivemos a publicação da última atualização. A cada 3 anos, a legislação é atualizada, que agora é a portaria 52, que tem a parte, né, que estabelece como é que é a fase de conversão,
o capítulo da nutrição, o capítulo do bem-estar, o ambiente da criação, a sanidade, o manejo e as terapêuticas permitidas. Então, vamos ver um pouquinho de cada disso, né? Eu estou citando alguns pontos principais, assim, né? No sistema orgânico, os animais não podem ficar presos, né? É proibida a retenção, nem por corda, nem por no local. Ele tem que ter, no mínimo, acesso à área externa de 6 horas durante o dia. Tá? Isolamentos e cordas, né? Tem trabalhos bem interessantes mostrando o impacto que isso tem na sanidade dos animais, né? No bem-estar, que acaba afetando, ou o mal-estar, né? Que acaba afetando a capacidade dele de se defender das doenças. Então, tem esse trabalho que eu gosto muito aqui do meu zootecnista, da Jaboticabal, de São Paulo. Já em 2007, ela trabalhou com a tese dela de doutorado durante 1 ano, uma propriedade convencional até, não era orgânica. Mas ela botou, né, que a amamentação seria com um bico, né, nos baldes, e eles escovavam os animais durante 1 minuto, enquanto eles estavam mamando, eles escovavam, assim, para mais ou menos imitar a lambida da mãe, né, e mantinham eles em grupo. E a diferença que teve, né, eram 330 vacas, né, 20 nascimentos por mês durante 12 meses. Então, eles escovavam 1 minuto, o balde com teto, e os animais ficavam em grupo. E a redução na mortalidade foi mais de 50%. A redução do uso de antibióticos, né, e tratamentos também se reduziu cerca de 50%, e a redução na incidência de desidratação e diarreia foi mais de 60%, né? Então, mostrando o impacto que a parte emocional tem no sistema imunológico, e isso, então, reverberando, né, no fato dos animais adoecerem mais, pegarem mais parasitas, se desenvolverem menos, terem mais problemas, né? Então, por que o bem-estar, assim, é fundamental no modelo orgânico? Porque quando a gente quer, né, impedir um animal de ter alguma doença, alguma enfermidade, a gente tem que agir tanto no animal quanto no ambiente, né? Então, essa é a proposta. Em relação, né, às pastagens, né, no sistema orgânico, então, se propõe, né, que seja, obviamente, que tenha rotação, a parte de sombras e quebra-ventos é importante, né, a integração entre animais e pastagens, sistema silvopastorismo, né, eles estão crescendo bastante, exatamente pela gama de benefícios que tem, não só de produção de madeira, sombra, pode ter frutas, né, então causa bem-estar, ataca os ventos, então é uma modalidade que vem crescendo bastante. Esses dois de cima são Rio Grande do Sul, né? Aliás, só o de baixo que tem aquele galinheiro móvel, esse é lá de Curitiba, os outros são aqui do Rio Grande do Sul. Os países ao redor, principalmente a Colômbia e Costa Rica, muitos ali, Peru, a Colômbia principalmente está muito forte no sistema silvopastoriz, né, com resultados excelentes. Eu visitei lá uma reserva elático na Colômbia, até tem no YouTube, quem quiser procurar, em que eles tinham bovinos, ovinos e búfalos nas florestas, ovinos sem lã, né? E os búfalos, eles diziam, olha, o búfalo não precisa de água, o búfalo precisa de sombra. E tinha um resultado excelente, não só nos animais, como também na recuperação das florestas. Eles conseguiram recuperar florestas com a introdução de herbívoros, né? Obviamente bem manejados, né? Para não atrapalhar a sequência das árvores novas e tal. Mas bem interessante o trabalho deles. Na parte de nutrição, né, é um ponto mais difícil, a meu ver, da criação orgânica, a parte da nutrição, que não pode ter produtos, tem que ser todos produtos orgânicos e nada de geneticamente modificado. Para herbívoros é mais tranquilo se conseguir um bom manejo de pastagens. Agora, para monogástricos, né, para aves e suínos, que nós estamos muito, muito, né, presos na milho e soja, né, é bastante complicado. Mas nossa palestra de hoje é sobre búfalos, então eu acho que é mais fácil, né? Então, eu trouxe um exemplo aqui, ó, nós temos um curso online de pecuária orgânica, esse aqui é um dos nossos alunos lá, que ele ali na região de Teutônia, né, em que ele fez um relato, né, que ele substituiu, que como ele tinha o milho para o verão, com a seca, o milho ficava muito prejudicado, então, olha, resolvi semear o triticale no outono, e agora está em ponto de colheita, que ele vai fazer, então, silo.
para o gado no verão, que ele considerou um cultivo mais fácil que do milho e que ele não precisou usar insumos químicos, que ele fez a fertilização com adubo orgânico, né? Então, são alternativas da alimentação na produção de alimentos para a época da seca, né? Na questão da alimentação, ainda pela nova legislação, pela nova portaria, se exige que os recém-nascidos fiquem, no mínimo, durante 7 dias com a mãe, com a sua mãe, ou com fêmea substituta, né? Porque, eventualmente, a mãe pode ter tido algum problema, pode morrer de parto, não sei o quê. Então, é importante que ele fique, no mínimo, 7 dias, para exatamente também essa questão do bem-estar. Na questão do que a gente faz no ambiente, nós vimos até agora o que a gente faz no animal para ele ter suas melhores condições, né? Que é uma boa alimentação, um abrigo de extremos de temperatura e bem-estar com a mãe ou estando em grupos, né? E no ambiente, né, é fundamental a rotação dos piquetes, tanto para se manter o melhor ter o melhor resultado da pastagem, como para cortar o ciclo dos parasitas. Tá? E eu vou mostrar para vocês aqui agora um vídeo também, rapidinho, de 1 minuto, de uma propriedade da Argentina, em que eles estão trabalhando com manejo holístico, né, que é ultracarga, né, alta carga em pouco tempo, com resultados fantásticos. Depois já tem os resultados aqui no Rio Grande do Sul também. Então, essa proposta de manejo holístico ou agricultura regenerativa é do Alan Savory, da África do Sul, em que ele começou a examinar os grandes... Como é que eram os animais na natureza, né? Que então andavam grandes rebanhos de herbívoros sempre juntos, até para se defender dos predadores. Então, ele partiu desse princípio, né, de que se tentar repetir essa condição de grandes grupos andando, sempre mudando de local, né? E ele, então, desenvolveu isso que ele chama de manejo holístico. Também tem farto material na internet sobre isso, tem vídeos, tem o Instituto Savory, tem muito material. E esse vídeo aqui, vocês vão ver que interessante como é que está sendo isso feito, assim. Porteira elétrica, ela abre ali, eles esperando já para entrar na nova parcela. Às vezes eles fazem... Tem uns que fazem... Parece que, em geral, eles dizem no máximo... O que o ideal seria trocar todos os dias, ou no máximo 3 dias em cada parcela. Mas depende também da concentração de animais, depende do período do ano, depende da pastagem. O importante é que eles entrem e comem tudo. Com isso, é o efeito manada, eles comem tudo. Inclusive, isso aí, até o pessoal diz que acabou controlando o anone, porque eles entram e comem tudo, né? E deixam o local muito estercado, né? Pela grande quantidade. Então, depois aquela pastagem vem com força total. E aqui, então, esse aqui é uma pastagem aqui de mostardas, aqui no Rio Grande do Sul, também é outro que está fazendo nosso curso, é o Miguel, que eles também estão repetindo esse modelo, né? E eles trocam 1 hectare por dia. Eles fazem 3 trocas diárias, né? Enfim. E eles estão com uma carga total de 3.500 quilos por hectare. Tem uma carga instantânea bem alta, né? Mas estão com muito bons resultados, né? Tanto para a pastagem quanto para o gado. E eles estão aqui com 24 hectares de trevo e azevém no 2º ano, 177 vacas e mais novilhos e terneiros, né? Então, inclusive, nós estamos para fazer um dia de campo provavelmente em janeiro, vamos fazer um dia de campo lá para visitar esses resultados muito bons que eles estão conseguindo, né? Bom, outro ponto importante, por que essa rotação, além de facilitar a fertilização do campo pela alta concentração de animais, como também a fertilização do solo, ainda tem o benefício adicional de como ele leva... O ideal é que leve no mínimo 30 dias para voltar de volta para a mesma parcela.
e com isso se corta o ciclo dos parasitas, porque a maioria dos parasitas, tanto internos quanto externos, eles têm uma grande parte da sua vida, aliás, 90% da sua vida está no solo. Eles estão no animal por pouco tempo. E os ovos, né, eclodem no solo, e as larvas, elas têm um período, eu digo, né, que as larvas têm uma mochila com uma merenda ali que dura ao redor de 20, 25 dias. Então, se a gente deixa no mínimo 30 dias para o animal voltar, a maioria dessas larvas vai morrer, né? Então, esse é um outro ponto importante de por que uma propriedade agroecológica sempre tem que rotar, não só para manter uma boa recuperação das pastagens, mas também para cortar o ciclo dos parasitas, diminuir muito a carga, né? Mas engraçado, né, todos nós, quando nós estudamos, a gente só focou, né, nesse modelo agroquímico, só focou o tratamento nos animais, né? Então, vamos tratar o animal, vamos botar, né, um vermífugo, um produto, né? E muito pouco se deu atenção para atingir os parasitas quando eles estão no solo. Inclusive, isso aí nos poupa de manejar os animais, né? Bom, então, as medidas para reduzir os parasitas, né? Então, rotar os animais, alternar as espécies também é outra opção, boa opção, se entrar com uma outra espécie, os parasitas são muito específicos, né? Pode-se entrar com ovinos, ou pode entrar... Esse, na Argentina, eles estão entrando com bovinos, depois aves, né? Pode entrar com cavalo, enfim, o que for, né? Eu me lembro uma vez que eu estava nos primeiros projetos de agricultura orgânica na região de Vacaria, que nós fizemos, era com galinhas, né? Era um galinheiro no meio e 4 ponteirinhos ao redor, se rotava. E aí, assim, na época quando tinha muita chuva, elas quase nem davam conta de pastorear toda a pastagem. Tinha que botar ali um cavalo, uma vaca de leite, alguma coisa assim. Agora, no período da seca, ficava rapado. Aí tinha que levar, então, aporte de horta, alguma coisa assim para elas, né? Eu estou comentando isso que muita gente pergunta, quanto tempo fica? Quantos dias vai ficar na parcela? Não tem essa resposta. Depende qual é o animal que está sendo usado, qual é a pastagem, qual é o clima, qual é a época do ano, se é geada, se está seca, se tem excesso de água, né? Então, esse é um fator assim que tem que ir observando, né, o que está acontecendo. Mas é bem interessante. Outro aspecto interessante do modelo de base agroecológica é que a recuperação, né, de inimigos naturais, a recuperação quando não usa mais veneno, nem no solo, nem nada, tu tem um crescimento da microbiota do solo, de insetos, e esses insetos que comem larvas, comem ovos, aves, né? Tá ali a foto ali de um pássaro comendo o carrapato na orelha do gado, né? Então, a atração de inimigos naturais é outro ponto importante que nas propriedades agroecológicas o equilíbrio vai se repondo, né? E também ainda pode usar pastagens repelentes, tem trabalhos com estilosantes, em que eles, quando a larva do carrapato sobe no estilosante, ela fica grudada ali, né? Então, tem várias, e tem que também está entrando muito a questão de fungos, né? O uso de fungos tanto na pastagem quanto nos animais. Então, tem várias opções, assim, mas eu acho que com um bom manejo, a redução das parasitoses é bem significativa. Outro ponto importante, gente, é a compostagem. A compostagem, principalmente de gado de leite, é fundamental. Por quê? Porque no esterco pode ter de tudo, gente. Pode ter sangue, pode ter pus, pode ter salmonela, pode ter bacilo de Koch, pode ter tuberculose, pode ter brucelose, sabe? Pode ter sêmen. Se tem um animal parasitado, se tu não faz a compostagem, aquilo ali vai se multiplicar. No momento que depois tu for esparramar esse composto, tu vai estar, esse esterco, tu vai estar esparramando o produto pela propriedade inteira, esses parasitas, esses contaminantes. Então, eu vejo um dos pontos assim muito fracos que eu tenho visto nas propriedades agroecológicas, nem todas estão fazendo a compostagem, e é importante, por quê? Porque no composto a temperatura chega a mais de 70 graus, 72, 4 graus, e tem uma variação muito grande de pH. E com isso elimina praticamente principalmente os patógenos, as larvas, os ovos, né, os micro-organismos, e fica só os nutrientes. Então, esse é um ponto muito importante de se fazer sempre a compostagem dos dejetos dos animais. As terapêuticas permitidas, né, basicamente são recomendadas a homeopatia e a base de plantas,
plantas bioativas medicinais, tem resultado muito bom em conjunto com essas medidas do bem-estar e de rotação das pastagens. Então, tem um aporte muito, dá um resultado muito bom, né? Dá para se fazer também em conjunto. Aqui é uma propriedade lá da Bahia, estação experimental lá da Bahia, em que eles usavam, né, tinham gire e búfalos também para leite, tinha até um laticínios e tal, e eles usavam homeopatia no sal, e em períodos críticos, tem períodos críticos, né, tanto de calor ou de parasitismos, aí eles usavam um banho de medicinais, no caso é um nim, né, que é uma árvore com uma propriedade parasiticida muito forte. Aqui no sul ela não se dá porque ela não, o clima é muito frio para ela. Mas então dá para fazer também associação de homeopatia com fitoterapia, né? Então, uma recomendação que a gente faz sempre para propriedades, né, quem tem propriedade orgânica, tem um horto medicinal que a gente chama de farmácia viva, que tem ali plantas vermífugas, plantas desinfetantes, cicatrizantes, repelentes, né? Pode se fazer com preparação de pomada para umbigo, para ferida, com banho de porco. Isso aqui é uma oficina que nós fizemos de plantas medicinais, né? Então, com muito bom resultado, ter um horto medicinal e um estoque, uma farmácia viva de plantas medicinais e homeopáticas é importante. E a legislação permite, né, em caso de necessidade, em caso do tratamento homeopático ou fitoterápico não está dando efeito, o animal está em sofrimento, o animal pode até morrer, então sim, pode usar um produto químico convencional, desde que devidamente comunicado para o órgão que faz a certificação, e durante aquele período os alimentos provenientes desse animal não vão ser vendidos como orgânicos, né? Mas sim, pode usar em condições muito específicas. Mas tem uma restrição que um animal pode ser tratado no máximo 2 vezes por ano com tratamento químico. Porque se o animal está voltando a ter problema, seja mastite, seja o que for, aí com certeza ele não está adequado, ou a raça não é adequada, né? Tinha o relato do Joy Vale, lá de Brasília, que é da Fazenda Malunga, que é um dos grandes produtores de laticínios, hortigranjeiros de laticínios orgânicos lá do Brasil Central. E ele disse que enquanto ele estava com a holandesa lá, ele não conseguiu dar conta do carrapato e berno. Só ele teve que começar a botar sangue zebu, né? Talvez se tivesse levado búfalo, né? Também seria uma outra boa opção. Então, dependendo, é importante. Tem vários fatores, né, que a gente pode considerar. Bom, então, aqui tinha uma série de perguntas que se eu tivesse no outro modo da tela eu ia fazer uns pouquinhos, mas aqui não deu. Então, quais as vantagens do sistema orgânico, né, para vocês pensarem? Quais as transformações que o sistema orgânico traz para uma propriedade, né, respondendo a pergunta da Amanda, né? Então, em primeiro lugar, na pastagem, a rotação, né, vai te dar um melhor resultado, melhor produção de massa verde, né, melhor nutrição dos animais. O solo vai ficar mais fertilizado pela concentração dos animais. Pela rotação, tu vai diminuir a carga de parasitoses no meio ambiente. E dependendo, né, da pastagem, né, se ela tiver valor nutricional dela, também vai te reduzir, né, ou até cancelar a compra de alimentos de fora. E eu penso que quem trabalha com herbívoros, né, principalmente ruminantes, não precisa dar grão, nem tem por que estar comprando grão de fora e gastando e trazendo, né, e se uma boa pastagem bem manejada, aí na estação experimental vocês têm bastante área, dá para fazer pastagens maravilhosas aí e poder alimentar bem os animais e com uma alto bem-estar dos animais e alto aspecto nutricional e reduzir as parasitoses, né? Bom, outro ponto importante do sistema orgânico é então, o bem-estar do animal fortalecido, sistema imunológico fortalecido, né, pelo cuidado com o bem-estar dos animais, e com isso se reduz também a necessidade de compra de medicamentos. E na sanidade, né, se reduz os problemas, né, e como eu falei, a farmácia rural, né, pode ter uma farmácia rural com plantas bioativas medicinais, além dos homeopáticos. Então, as vantagens, uma redução geral da compra não só de alimentos, né, se fizer uma boa pastagem, como também da compra de medicamentos, de insumos e de fertilizantes, né, e de insumos, medicamentos. E além dessa redução da necessidade de comprar produtos de fora, se eu fizer uma certinel, eu posso ter um produto com selo orgânico, que ele vai ter, então, um
um valor agregado, né? Quer dizer, que, então, por um lado, eu vou reduzir meus custos e, por outro lado, eu vou produzir um produto que ele é mais valorizado no mercado. Mas é claro, gente, que isso aí tudo é um processo, né? Precisa uma fase de transição. Não é assim que estala os dedos e eu estou com tudo resolvido, né? Eu sempre digo, né? Olha, mudar de sistema é quase como fazer uma obra na casa. Tem um período que parece que tudo piora, né? As grandes dificuldades é que, principalmente as pessoas ao redor não acreditam, não gostam, estão contra, familiares, pessoas que trabalham, algum amigo técnico, isso não vai dar certo, sabe? Fica aquela pressão. Eu tenho visto muito depoimento de quem está no sistema orgânico e todos dizem isso, que a pressão da família e das pessoas ao redor foi muito grande. Então, uma das coisas que a gente sempre recomenda, né? Então, já entrando um pouquinho agora na parte de transição, nós fizemos até um guia, inclusive, quem quiser, está ali o nome, esse guia está na distribuição gratuita, nós fizemos esse guia em parceria com a Faculdade Veterinária, do passo a passo para a transição para a pecuária orgânica, né? E o ponto principal que a gente faz, o primeiro que a gente faz é que vá visitar produtores orgânicos da sua região, vá conversar, vai saber como é que foi, né? Como é que está sendo, quais são as dificuldades, né? O que está achando. E até eu estava vendo, fazendo uma avaliação assim, das perguntas, e tinha de outras áreas, e tinha uma área assim, por que a pessoa abandonou? Eu não conheço ninguém que tenha abandonado o sistema orgânico. A pessoa, depois que entra nesse modelo, que se livra de veneno, se livra de produtos caros, vê os animais no seu bem-estar, produz produtos de qualidades, sabe? A pessoa não volta mais para trás, não volta mesmo, sabe? E, bom, então nós temos esse guia aí, né, com que depois, então, vai, capítulo a capítulo, vai dando sugestões sobre a propriedade, fazer um mapa da propriedade, fazer um planejamento dos piquetes, a escolha de animais rústicos, né? No caso de vocês com búfalo aí, tem todas as condições, o búfalo de animal já é rústico por natureza, né? Depois a questão dos cercados, tipo de cerca, as pastagens, né? Quais as pastagens melhores? O campo nativo é o melhor, né? Como diz o nosso professor aqui, Alberto Miguel, que disse, olha, no campo nativo, a natureza já está te dando o que ela tem de melhor. Então, se puder aproveitar o campo nativo, é o melhor possível, é o melhor a fazer, até porque tem uma variedade, uma biodiversidade enorme, sempre um resiste à seca, outro resiste ao pisoteamento, outra resiste à geada, outra resiste ao vento, sabe? Então, puder trabalhar com campo nativo é o ideal. Então, na parte de nutrição, né, tem várias opções e eu volto a dizer que herbívoros não tem por que tá comendo grão, né, não precisa, né, com alimentos de fora, eventualmente, ou talvez para um período que vai ter a seca ou alguma geada forte, ok, que você faça um silo, alguma coisa assim. E a parte de sanidade, então, é basicamente isso da prevenção e medicamentos que nós já falamos. E que mais? Para isso, nós temos um curso online, virtual, né, que o curso era para ser feito era para ser 3 meses, passou para 6 meses, agora já está mais de ano. E com a pandemia, o curso tem com gente do Brasil inteiro, acabou ficando um grupo de discussão no WhatsApp, que é muito bom o grupo, tanto é que aqueles pessoal que já assistiu todas as aulas do curso, as aulas são gravadas, estão ali. As pessoas, nós ficamos no grupo porque tem discussões muito boas. Esse material que eu mostrei para vocês aí de mostardas, de Teutônia, é dali, do pessoal que começou a avançar nas metodologia do curso e começou a ter resultado, e isso é fundamental, gente. Como a Elisa falou mesmo, assim, sabe? A rede é fundamental para a gente se apoiar, para trocar informações, o que deu certo, o que não deu certo também é um resultado, né? Não é ficar desestimulado com uma coisa que não deu certo. Eu já sei que aquilo ali eu não vou mais, né? Então, a formação de redes, de grupos é fundamental. O que mais que eu tenho para vocês? Nós acabamos, eu sei que aqui é sobre o búfalo, mas enfim, muita gente que às vezes pode estar interessada, nós acabamos de lançar um manual de agricultura orgânica, está ali o QR Code também, também em parceria nós temos um termo de cooperação com a URGS, né, do Instituto Bem-Estar com a URGS, e temos feito material educativo, temos conseguido o recurso do mapa, porque tem muito pouco material. Quem sabe vocês não iniciam um projeto aí de búfalo de base agroecológica, e a gente faz depois um manual aí sobre búfalos. Esse é excelente, porque tem uma carência enorme, né, de publicações na área animal, desses sistemas de base agroecológica.
Bom, fora isso, quem quiser, nós temos um portal de animais orgânicos, né, que tem, inclusive, tem uma biblioteca online especializada, é tudo gratuito, né, ali a gente põe todas as informações, notícias, tem blogs temáticos também, aceitamos também contribuições, né, de publicações, relatos. Também temos uma rede, né, temos no Face uma página e tem um grupo de pecuária orgânica. E mais recentemente temos, então, também estamos começando no Instagram. Então, são tantas coisas ao mesmo tempo para fazer. Mas, então, é isso. Eu agradeço muito a assistência de vocês aí. Fico à disposição, não sei se tem algumas perguntas, não sei o que está previsto aí de perguntas. Oi. Sim, está previsto. Se alguém tiver algum questionamento, alguma coisa que gostaria de falar, complementar, enfim, fiquem à vontade. Tu me ouve, Ângela? Sim, estou ouvindo bem. Então, tá bem. Eu estou aqui com o pessoal, a princípio não tem nenhum questionamento, né, pessoal? Alguém gostaria de... Ultradenso, como é que funciona em relação ao limite de área dos animais que não pode confinar, mas a gente tem que confinar por algum momento? Ouviu, Ângela? Sim, eu ouvi. Na verdade, né, não considera confinamento, mas eu acho que isso aí é bem discutível mesmo, eu acho que tem razão disso, né? Mas como na legislação da orgânica exige que tem que ser 6 horas, no mínimo 6 horas do dia, quer dizer que então se confinar por algum momento, né, como tu diz, realmente estaria dentro da legislação, né? Mas isso para norma, se quiser, o logo orgânico, aí tem que seguir exatamente a questão da densidade estabelecida e tal, mas eu suponho que isso aí também, a legislação orgânica, ela é a cada 3 anos, ela é reavaliada exatamente por isso, vão acontecendo avanços, né? E eu acho que essa questão aí desse manejo holístico aí, provavelmente ele vai ter que ser reavaliado. Mas é uma boa observação mesmo. E você fala muito em qualidade do bem-estar animal, tá? Em relação ao bem-estar natural, assim, fala do holístico, né? Ambiente, ar, como é que a gente consegue, eu não conseguir medir, talvez conseguir medir isso aí também. E agora também tem a questão dos créditos de carbono, né? Sim. Como é que a gente tem que já pensar em como ganhar dinheiro com isso, pontualmente, né? E todo mundo compra. Quem é que vende? Eu posso vender? Como é que eu faço para vender? Então, é um mercado que está entrando, está todo mundo comprando, mas como é que a gente entra nesse mercado para vender? E aí a questão do orgânico, junto com o ambiente, tem tudo a ver com isso. Está falando, desculpa, eu não entendi bem, pessoal, às vezes alguém tosse bem na hora, eu não entendo bem. Tu está te referindo ao mercado de carbono ou ao produto, a venda do produto orgânico? A venda da carne de carbono. E junto com a qualidade do ambiente, sim. Eu sei que lá no Brasil Central, no Mato Grosso do Sul, eles conseguiram bons incentivos fiscais, conseguiram redução, né, de vários impostos com o governo estadual, comprovando, os orgânicos, né, comprovando os benefícios que eles traziam para o ambiente, para a qualidade das águas. Tem vários trabalhos até da FAO mostrando que o gado em pastagens, né, o solo absorve mais água, abastece os aquíferos, favorece os fertilizantes, né, os polinizadores. Então, com isso eles conseguiram redução se mobilizaram, né, fizeram parceria com a WWF, enfim, tudo que eu falei, é importante trabalhar em rede, trabalhar em grupo e ver que tem muitas possibilidades, né, e com toda essa narrativa aí de ataque à pecuária, que, ao meu ver, isso aí é um projeto, isso aí não é por acaso, né, está tão forte há tanto tempo, isso aí é entrar em cena aí dessas superindústrias, né, de alimentos ultraprocessados, né, e que estão entrando com força total e agora esses de laboratório, então, isso aí, como diz a Vandana Shiva, né, é uma agricultura sem solo, sem agricultores, sem vegetais, sem animais, né, uma coisa assim
E eu acho que esse grande ataque à pecuária e ao gado, eu acho que tem muito a ver com esse projeto, né, de entrar. Agora já está a Nestlé mesmo, que vai produzir, né, leite, entre aspas. Eu acho que o grande ponto, eu acho que nós não temos como impedir, né, de que eles produzam alimentos de base vegetal ou essas células de laboratório, e nem que as pessoas queiram consumir, embora eu veja muitas pessoas da cidade enganadas, né, achando que o gado faz mal e que então se ela estiver comprando um produto de base vegetal ele vai estar projetando o ambiente, enquanto que uma monocultura de soja vai tomar leite de soja, carne de soja, enquanto que a monocultura da soja é o que mais destrói o nosso bioma, né, com venenos e com tudo e acaba com todos os silvestres, né? Enfim, tem muita. Mas então voltando ao teu ponto, né, acho que tem muitos pontos aí, né, entremeados nessa avaliação dos sistemas e muita coisa muito interessante e muitos interesses econômicos ao mesmo tempo surgindo. E eu acho que talvez um dos caminhos que a gente tenha, nós que somos da área, né, não só da gente rebater esses questionamentos, mas também como a gente, né, mostrar tudo isso e impedir que chame de leite e de carne esses produtos que não são de origem animal. A pessoa quer produzir, né? Eu estava contando outro dia que eu fui no lançamento do Manual de Avicultura, no lançamento em várias cidades, estava lá em Florianópolis e fui tomar café lá numa padaria biodinâmica, toda bonita que tem lá. E daqui a pouco entrou uma moça ali, bem vestida, bem arrumada ali, bem elegante, sentou e pediu: eu quero um chocolate com leite vegetal. Né? E eu fiquei olhando, e ela com ar assim, aí eu me preocupo com o planeta, me preocupo com os animais, eu sou evoluída, né? Eu senti assim a aura dela ali, né? E eu fiquei pensando nessa questão de chamar de leite, né? Se fosse assim, parece tem uma lei que diz que é proibido chamar de leite, que não é da glândula mamária, mas continua sendo, e carne também está usando, né? Se ela fosse ali, eu quero um chocolate quente com extrato de soja, não teria o mesmo glamour, né? Então, eu acho que um dos pontos que a gente teria para rebater tudo isso é exigir, olha, quer comer produto de origem vegetal, ok, cada um é livre para comer o que quiser, mas não precisa atacar o gado e nem muito menos chamar de leite, de carne, manteiga, queijo, tem peixe, tem bacalhau vegetariano, tem mel que não é de abelha, a coisa está indo assim para um rumo, mas enfim. Mas, enfim, eu acabo falando disso, que esse é um dos pontos assim, que mais me preocupa, mas voltando à tua ligação inicial, né, realmente o caminho que nós temos até para essa questão de incentivos fiscais e tudo é a gente trabalhar em conjunto. E tem muita coisa para ser feita. Não sei se alguém mais tem algum outro questionamento, algum outro comentário. Uhum. Acho que é isso, Ângela. Te agradeço a participação aí. Então, agradeço também a todos. Isso, bom, eu desejo tudo de bom aí para vocês, que avancem aí com essa estação instrumental linda que é. Vocês aí, lindo de ver também aí um grupo jovens aí, né, entusiasmados. Eu acho que toquem em frente que vocês têm muito o que fazer, né? Muitos bons resultados para mostrar. Uma estação instrumental tão pertinho, que só no Rio Grande do Sul tem 30 faculdades de veterinária, gente. Então, olha, a zootecnia tem um público vastíssimo aí para vocês poderem mostrar bons resultados. Tá bem? Agradeço mais uma vez a oportunidade de falar, terem me escutado e mando as melhores energias aí para esse grupo que está, então, se arregaçando as mangas aí para fazer esse lindo trabalho.